Chega mais! Não acredita em fadas no ar? Eu sou Fernando Ribeiro e eu tenho o prazer de receber aqui na minha casa, em Guarogrado, o professor Carleno Bocarro. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor Carleno foi meu professor na graduação, me deu aula de Sociologia da Educação, Filosofia da Educação. Foi um prazer imenso ter aula com o senhor de verdade. Obrigado. E aqui eu chamei para fazer essa brincadeira num programa novo, que chama 12 Minutos de Especulação. E eu vou dizer por que 12 minutos. Porque o Rafinha Bastos tem o mais que 8 minutos. O Marcelo Adnet, na época da MTV, ele tinha o programa 15 minutos. E eu não vou fazer apologia a partido nenhum. Então não farei 13 minutos, aproveitando os 12 meses do ano. Aqui temos 12 minutos para especular, mas com certa responsabilidade. A gente vai trocando uma ideia sobre as coisas, tranquilo? E eu trouxe a pergunta dessa vez com a ajuda do senhor para não ficar meio feio. É isso. A pergunta é, por que os autores alemães são tidos como tão complexos de se compreender quanto ao entendimento da sua escrita? Eles escrevem para você não entender mesmo? Assim, eu acho que existe uma certa... algumas lendas, né, com relação à língua alemã. Por exemplo, o Heidegger dizia que só é possível filosofar em alemão e grego. Porque deve ser porque ninguém... que eu acho uma bobagem, né? Existem grandes filósofos em outros idiomas, inclusive também em língua portuguesa. Acho que qualquer língua portuguesa... em qualquer língua é possível... esqueci de ligar o relógio. Mas pode continuar, professor. Pode continuar. Mas qualquer língua é possível se compreender, recorrendo a essa língua, a complexidade da existência humana. O que acontece com os alemães, assim, e também tem textos literários fáceis inclusive quando... Por exemplo, você aprende francês, né? Geralmente os professores recomendam assim, o primeiro livro que você quer ler em original em francês é o Estrangeiro, do Camus, né? Que é um livro bastante acessível. Em alemão também tem. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li quando eu era estudante na Alemanha foi o Mephisto, do Klaus Mann, que era filho do Thomas Mann. Um livro bastante acessível. Já o pai, Thomas Mann, já entra naquilo que você está falando, né? Já é um autor bem mais complexo, né? Os livros são bem maiores, né? Eu acho que existe eu acho que você poderia explicar isso como algo da natureza do alemão, né? Aquela coisa de quando se empenhar em algo, se empenhar de uma forma séria, de uma forma profunda. Então, tem uma piadinha engraçada, uma anedota que assim, propuseram a escrever sobre o amor a 3 autores, um de língua inglesa, um de língua francesa e um de língua alemã, né? O de língua francesa escreveu um texto aí de 350 páginas, né? O de língua inglesa escreveu um texto sobre o amor, 100 páginas, né? Bem provável. Que é aquela coisa aí vem um pouco do pragmatismo, né? Anglo-saxão, né? Para que se estender em demasia se eu posso explicar em poucas palavras, né? Isso, aquilo outro. Então, e o alemão escreveu um livro de 900 páginas sobre o amor, né? Que aí ele vai lá até... ele se reporta lá... sei lá, aos gregos, né, toda a tradição lá do Eros, e aí entra o conceito de ágape cristão, que seria aquilo que o cristianismo compreende como amor, adentra com os autores da Idade Média, Renascimento, né, e vem até o nosso tempo. Então ele faz aí um apanhado imenso acerca do que é o amor, para chegar aí ao final do livro, que seria o posicionamento dele, o ponto de vista dele, né? Que a construção vai criando diversas interpretações sobre o amor até chegar assim, agora o que eu penso é isso, nas 5 últimas linhas ele diz o que ele quer. Mais ou menos isso, né? Então existe essa coisa muito de quando se escrever sobre algo, assim, vai a fundo no tema, né? Eu acho que isso é a própria particularidade da cultura alemã, e isso é fato mesmo, eles têm essa coisa, né, de quando, se você se encarrega de fazer alguma coisa, faça com seriedade, faça com profundidade, né? Então aí vem essa ideia de que os autores alemães são difíceis. Mas realmente no campo da filosofia existem autores bastante difíceis, isso independente de ser traduzido em português, um modo mais acessível. Já né? são... Que a gente estava falando agora há pouco, né? Hegel, Kant. Mas também tem autores, tem filósofos que eu acho que são bastante mais acessíveis, né? A gente estava conversando bastante sobre Nietzsche agora. Embora Nietzsche tenha um pensamento complexo, eu acho que assim falava Zaratustra, é um texto complexo, porque aí ele ele recorre ao poema e tal, mas o primeiro livro dele, O Nascimento da Tragédia, é um livro acessível. Então eu acho que depende muito, às vezes um mesmo autor tem livros acessíveis e menos acessíveis. O próprio Kant, que eu falei agora
Agora há pouco tem uns textos dele bastante acessíveis, assim, uns textos menores, né? A Crítica da Razão Pura acho que é o extremo da dificuldade de entendimento. É, né? isso que eu ia falar. Pô, uma Mas- frase enorme, sem vírgula, Sim, parágrafo sim. gigante. Parece que Sim. o cara. Assim, vou deixar chato. Sim. Vou deixar pra você desistir. Aqui não é pra quem não é do game. Parece que é isso, sabe? Se você não é do jogo da filosofia, não brinca comigo. Parece isso. Tem um pouco disso mesmo, né? Lê os comentadores, lê os... Como é que tá os 12 minutos ainda? Tem... Tem 8 ainda, Ah, tá ganhou bom. 2 de lambuja. Então, por exemplo, eu traduzi agora nos 3 últimos meses, porque me deu muito trabalho, eu traduzi o Processo do Kafka, né? Aham. O Kafka é um autor, assim, que ele é tido como aparentemente acessível, e ele realmente, no texto original, ele não é difícil, mas é um pouco, assim, enganador, assim. Ele tem um texto que, aparentemente, ele é fácil, mas ele, ao mesmo tempo, ele é complexo. Mas, se você, seja no original, quem consegue ler no original, seja na tradução, ele não é nem um texto de 7 cabeças, o processo, né? Tem uma parte lá que... Que fala sobre. Ele é condenado, né? Ele, É, ele tá passando por um processo de condenação, ele nem sabe por que Ele não sabe diabos ser ele foi. condenado, isso mesmo, né? Ele acorda de manhã, o livro começa, que ele está detido e ele não sabe que... Inclusive o livro começa, alguém o denunciou, por isso que ele está sendo detido. E aí, o livro todo ele passa, ele tenta descobrir por que ele está sendo detido, e no final das contas ele termina não descobrindo, né? Mas tem uma parte lá que ele conversa com um advogado dele, aí que tem aí essa parte que o advogado explica mais ou menos como é que é o sistema, que não é nem tanto um sistema... Como é que é o sistema jurídico no livro. E aí talvez aí seja um pouco mais difícil de se entender, porque é uma linguagem jurídica, né? Se eu não me engano, posso estar errado. O Kafka era formado em Direito, então aí há uma certa complexidade. Mas o livro no todo não é um livro difícil de entender. Então eu acho que tem autores alemães que são mais acessíveis do que outros, né? Agora, a língua alemã, ela realmente, acho que das línguas assim, ditas ocidentais, talvez seja mais difícil, né? Porque tem ali tem da parte ocidental a mais diferentona mesmo, que não é de um veio latino, e não é de um veio... É porque ela é um veio meio germânico, né? Do tronco germânico. Do tronco germânico, né? E até se confunde um pouco lá com o holandês também, né? Não, esse é o mesmo tronco. Aí a gente aqui é acostumado com o tronco latino da brincadeira, Uhum. a parada, no tempo da graduação, eu queria muito ler Santo Agostinho e eu não achava as Confissões, e o único livro que eu achei das Confissões era em espanhol, e eu fiquei muito triste, porque eu pensei que eu ia conseguir ler. Eu achei que eu ia conseguir ler. Não, eu passei um ano ouvindo coisa no YouTube, assistindo o documentário do Discovery que eu já tinha assistido, para poder falar assim, e aí eu consegui ler. Mas eu demorei um ano para poder ficar ouvindo. Agora eu consigo ler, entendo, mas eu ainda tenho que fazer naquele processo meio para a escola, sabe? Ler em voz alta, ler para se ouvir. Sim, é um recurso, né? Agora, assim, nem sempre... vou citar aqui um outro exemplo da literatura, o Thomas Mann, Dr. Fausto, que não é supostamente, é o livro dele mais difícil. Que aí ele tem capítulos lá, páginas e páginas, ele explicando, né, o sistema atonal da música, uma espécie de teorização sobre a música. Nossa, o Gui ia adorar isso aqui. É um texto complexo. Mas, assim, eu acho que quando você pega um livro pega um clássico da literatura, né, ficando aqui no exemplo do Thomas Mann, não é obrigado a você compreender tudo. Né? A gente não é obrigado a compreender tudo. Eu acho que... E nem isso deve trazer uma angústia ao leitor. Nossa, eu sou burro, eu não entendo, assim. Eu por exemplo, li Dr. Fausto faz tempo. Eu não compreendi lá. Eu não compreendi 100% do livro, eu não compreendi. Por exemplo, esses 40% do livro eu fiquei voando, assim. Mas eu acho que isso não é um impedimento para você se apossar, né? Pegar um texto literário e ler o autor. Até mesmo porque a gente revisita várias vezes, né? Pelo menos eu tenho o costume de ler algumas obras que eu gosto bastante. O 1984, eu acho que eu já li umas 3, 4 vezes e eu já tive interpretações diferentes do final. Em momentos distintos. Não, o final é aquele ali mesmo, tudo bem. Mas tem muita gente que vai conversar comigo, assim, comigo que também lê e fala assim, e aí, o cara morreu ou não morreu? Entendeu? E aí, o que você acha? E eu me pego, tipo assim, vou ler de novo. E eu acho que cai nessa do entendimento, sabe? Tipo, não tem que entender mesmo tudo. São vários momentos. Se for ver, passa uma trajetória de uma vida de alguém. Sim. Sabe? E a profundidade que o autor quer abordar também. E é outro ponto que eu ia cair.
você falou que o alemão faz e faz direito, né? Ele entra em profundidade na brincadeira. O primeiro texto de um alemão que eu me dediquei a ler foi do Marx. E aí eu me dei conta que parece difícil mesmo. Sabe? Parece que não foi feito para você. Aí depois me falam, não, é porque esse texto aqui não era para ser um livro, por isso que é assim. Aí eu fui ler o Capital. Falei, não. Continua treta. Mas acho que o Capital é um livro difícil. Eu nunca li, assim, mas pelo né? Agora ele tem livros bastante acessíveis. Eu acho que o Marx também... Tem. Inclusive, o Marx também era um grande estilista da língua, né? Uhum. E eu acho que esse grande capacidade de escrever, assim, de um modo... Ele tinha várias frases de efeito, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Um espectro ronda a Europa, né? Bom pra ser um, tipo, personagem de filme, né? Tipo, parará. Sim, tem essa coisa assim que eu acho que ele era um grande leitor de literatura, né? Ele gostava muito do Balzac. Então, ele tem livros que é bastante... Não digo que sejam livros complexos, assim, de não entender. Agora, o Capital acho que é uma coisa à parte aí, embora eu nunca tenha lido, né? Uhum. Mas porque se fala, né? Pelo que se diz, é um livro que talvez você tenha que ler em grupo, né? Que eu acho que também é uma moda... Me lembrei agora que as coisas estão vindo à mente. Eu me lembrei agora, por exemplo, na época da universidade, eu lia a Crítica da Razão Pura com um amigo meu alemão, assim. Que você vai... Às vezes tem alguns livros que é bom você fazer um grupo de leitura, né? Porque são livros que não são fáceis, assim, de entendimento, né? E às vezes 1 ou 2, 3 pessoas discutindo, se é que eu posso dar uma dica, ou 20, né? Se você se deparar com alguma obra que seja complexa, faz um grupo de leitura, né? Isso é muito comum. Na minha época na universidade lá fora, as pessoas fazem esse grupo de leitura, né? Hoje na universidade é difícil você achar alguém que queira ler. Quem diria para montar um grupo ainda? Um grupo é muito difícil, porque na época lá era difícil. Era difícil. Mas acho que você encontra, né? Não, deve ter. Mas agora acho que é um problema, assim... que aqui no Brasil tem um problema, assim, que as coisas geralmente que vêm de fora, às vezes tomam uma conotação excessivamente negativa entre nós, assim. Por exemplo, esse negócio de uso da internet, né? Que eu não sei como é que tá lá fora, que eu vim embora da Alemanha em 97, mas o tempo que eu passei lá, eu morei 8 anos, né? Meus amigos da universidade, eles não tinham televisão, que na época a televisão era a máquina de fazer louco, de fazer doido, né? Hoje é a internet, né? Sim, sim. Eles não tinham televisão, assim. Então eles se recusavam a ter televisão. Assim, sabe? Você quer encontrar com alguém? Cara, no mundo virtual não é como o mundo de você estar com o teu amigo numa mesa de bar ou num café conversando. Isso jamais vai ser substituível, né? E essa coisa aqui no Brasil, a gente já lê pouco. E aí você encontra o mundo infernal da internet, é que você lê menos ainda. A molecada, né? Então, eu tive um papo aqui com o cara do prédio, que ele falou assim, não é que a molecada tá lendo pouco, é que ela tá lendo coisas que a gente não tá tendo acesso, porque ele passa 6, 7 horas lendo feed. Eles não leem o que eles não leem o que a gente entende que seja característico. Eu também acho mesmo, tem que ler sim. Tem que se apropriar. Professor, tá faltando 30 segundos. E aí, então? Mas dessa tradução, nesse ramo da tradução aí, quem você acha que a galera poderia falar assim, eu acho que... Do alemão, tradução não, do alemão. Assim, leia esse daqui, traduzido. Não, eu falei agora há pouco do Mephisto. Se alguém quiser ter, assim, quer adentrar na literatura alemã, eu acho que o Mephisto do Klaus Mann, que é o filho do Thomas Mann, é um livro bastante acessível. Agora vocês aí, continuem escrevendo aí no comentário qual foi o autor que você falou assim, esse cara não escreveu pra alguém entender alguma coisa. Ou se você já teve esse deslumbramento e se descobriu depois da 2ª ou 3ª leitura. Ou se eu só tô comendo bola aqui e falando bobagem. Não tem problema. Comenta aí, compartilha, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro próximo. Obrigado! Eu só bate que vai que nem...